A maior parte do tempo a gente não para pensar sobre a própria vida. E a maioria das vezes não é nem por escolha ou algo que a gente deixa de fazer porque a gente quer. E sim porque, né, tem muita coisa para fazer, tem muito problema para resolver, trabalho, casa, família, estudos, cansaço geral que a gente está correndo o tempo todo. E a vida vai acontecendo, e no fim das contas a gente só meio que vai acompanhando ela e fazendo as coisas do jeito que pode. O que, né, meio que é o jeito que as coisas funcionam. A gente não consegue fugir muito disso por mais que a gente não goste. Eu tava pensando sobre essa ocupação que a gente tem na vida e sobre como todo dia meio que parece igual. Não sei se você já teve essa sensação. Todo dia é o mesmo caminho para o trabalho, todos os dias as mesmas atividades que você desenvolve. É como se as coisas fossem repetidas. E a gente meio que entra nesse fluxo de rotina e dá uma desligada. A gente para de refletir sobre o que está acontecendo e por que as coisas estão do jeito que elas estão. E pensando nesse contexto de rotina, vida repetitiva, eu acabei lembrando de um livro chamado Sono, do Haruki Murakami. Não sei se você já ouviu falar nele. É um livro muito bom, tá? E ele conta a história de uma mulher que estava passando por um momento de vida meio estranho, digamos assim. Então, se me permitem a leitura, é o 17º dia que não consigo dormir. Ela era uma mulher com uma vida normal. Tinha um marido normal, um filho normal. Ela até podia detectar algumas fissuras nessa vida aparentemente perfeita, mas nunca chegou a pensar seriamente nelas, até o dia em que deixou de dormir. E então o mundo se revelou. Um mundo duplo, de sombras e silêncio. Um mundo onde nada é o que parece, e onde ela não podia mais fechar os olhos. E a história que a protagonista apresenta pra gente é mais ou menos a vida cotidiana que todo mundo leva. Então ela tinha que ir no supermercado, ela tinha que preparar o almoço, arrumar o filho para levar ele pra escola, depois ela tinha natação, daí ela voltava para cuidar de casa, ela dava atenção pros dois, ia dormir e no outro dia ela acordava e fazia exatamente a mesma coisa. Então a questão da rotina era exatamente o ciclo que a gente tem todo dia e que vai se repetindo até que em um determinado momento a gente esquece até porque as coisas são do jeito que elas são. E isso aconteceu com ela até o momento em que ela parou de dormir. Então, uma pessoa que tinha a vida toda e todo o tempo dela organizado em questão dos compromissos que ela precisava honrar, agora estava com a madrugada inteira disponível. Ela não precisava mais cuidar da casa de madrugada, porque a casa já estava arrumada. O marido e o filho estavam dormindo, eles não precisavam dela. Então, ela começou a ficar 8 horas sozinha, sem nada para fazer. E com esse tempo disponível, ela começou a refletir um pouco mais sobre a própria vida. Como é que eu cheguei até aqui? Como é que essa rotina que eu tenho se estruturou? Quem fez as escolhas para mim? E meio que a nossa vida segue essa mesma lógica, porque a gente tem os nossos compromissos, tem a nossa rotina, casa, trabalho, família, compromissos em geral. E cada uma dessas coisas vai exigir tempo de você. E a gente meio que vai se adequando para conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito. Até que em um belo momento a nossa vida vira meio que um checklist, uma série de atividades e compromissos que a gente tem que atender. E a gente às vezes não sabe nem por que isso está acontecendo. E cara, isso acontece. É meio que como se a vida se organizasse para que você entrasse nesse ritmo repetitivo e nesse ciclo da rotina que faz com que as coisas pareçam mais fáceis, até que chega um momento em que dá aquele estalo e você acorda. E esse despertar acontece normalmente quando você tem um tempo disponível, alguma coisa quebra a tua rotina. Tipo quando você tira férias sem ter planos para viajar, você vai ficar em casa e não vai ter muita coisa para fazer. Ou quando você precisa ficar de molho porque se machucou, alguma coisa assim. Ou até quando você se obriga a ficar offline porque não tem internet, tá sem celular, alguma coisa assim. Quando esse tipo de coisa acontece, começam a surgir as perguntas. Você começa a olhar com mais calma e com mais tempo para a realidade, para as coisas e como elas funcionam, e você começa a se questionar sobre o que está acontecendo. Então você olha para as pessoas e para os lugares em que você convive e começa a questionar como que tudo isso se montou ao teu redor, como é que você entrou nesse rolê. E quando esse tempo aparece, você começa a reparar. Você começa a enxergar essas coisas que sempre estiveram ali, mas como você estava no automático, correndo em uma rotina que não acabava, você acabava não dando atenção para isso. E quando isso acontece, você começa a questionar um pouco a própria realidade, a própria vida. Você começa a se perguntar, cara, como é que eu cheguei aqui? O que aconteceu no meio do caminho para eu chegar no momento em que eu estou agora? E nada mudou. As coisas estão exatamente do mesmo jeito que elas estavam na semana anterior, só que agora você está olhando para elas. E aí a gente pega um vínculo bom com a história do Murakami, porque para a personagem ficar sem dormir liberou esse tempo em que agora ela poderia olhar para a própria realidade e para a própria vida de uma maneira deslocada, em que ela conseguia se ver sozinha e conseguia refletir sobre o que estava acontecendo.
E aí entra um ponto que é importante da gente analisar. A vida está sempre acontecendo. A gente vive no automático e a gente precisa viver no automático. Estar nesse estado de fluxo, de deixar as coisas rolando sem pensar muito nelas, vai fazer com que a gente consiga ter uma vida um pouco mais eficiente. Porque imagina só você ficar pensando sobre tudo que você faz o tempo todo. Não tem como, né? A gente tem que entrar um pouco no automático. E as coisas pedem isso. Se a gente não tiver uma rotina ou uma vida estruturada, você perde muita qualidade de vida. E estar ocupado não é ruim. A gente tem compromissos e a gente precisa honrar com eles. Mas isso faz com que a gente tenha pouco tempo para pensar em como as coisas estão acontecendo. Enquanto você está ocupado, tudo parece normal, tudo parece fazer sentido. É meio que as coisas estão do jeito que você acha que elas deveriam ser. Você faz o que precisa fazer, resolve o que precisa resolver. Mas quando o ritmo muda e você consegue desacelerar, você começa a olhar mais para as coisas. Você começa a ver aquilo que você nunca tinha visto antes, começa a enxergar as coisas que estavam sempre do teu lado, mas você nunca conseguiu dar atenção para isso. E acho que esse é o centro da discussão sobre quando a gente vai falar sobre rotina, sobre viver no automático, repetir os ciclos todos os dias. A vida vai te empurrar a ser desse jeito. Você vai acabar caindo nesse ciclo de qualquer forma. A questão é que você precisa estar consciente de que em alguns momentos você vai estar no automático e está tudo certo. Mas é importante que você desperte, que você acorde, que você pegue um tempo para olhar para as coisas e entenda como é que a tua vida está funcionando. Porque senão você vai ter passado 10, 15 anos fazendo exatamente as mesmas coisas. O tempo vai ter passado e você não vai ter construído o que você queria construir, porque você estava ocupado demais, cuidando da tua rotina e não olhou as coisas que estavam acontecendo ao teu redor. Então eu espero que você tenha aproveitado a discussão de hoje, que você consiga analisar melhor a tua rotina, entenda a importância dela, mas que consiga dar um tempinho para você mesmo, para você reparar nas coisas, para ter uma vida um pouco mais consciente, que isso vai fazer uma diferença enorme para você. Escreve aí nos comentários o que você achou da discussão, se você gosta de ter uma rotina ou não, e nos vemos no próximo vídeo.